Olá, estudantes! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Então, os objetivos da aula: revisar o conceito de cinética química, conhecer quais são os principais fatores que alteram a velocidade de uma reação e praticar o conhecimento com atividades. E as questões do dia? Você sabe qual a relação entre o uso da panela de pressão e a cinética química? Por que o álcool 99,6% não é utilizado na asepsia do combate a micro-organismos? Então vamos relembrar um pouquinho. Cinética química é o ramo da química que se dedica ao estudo das velocidades das reações e dos fatores que influenciam essa velocidade. Você faz ideia que fatores podem alterar a velocidade de uma reação? Porque existem propriedades que modificam a velocidade das reações. Então, o estudo de grandezas que altera a velocidade das reações são de suma importância, pois é possível encontrar maneiras de controlar o tempo das reações, tornando-as mais lentas ou mais rápidas, conforme necessário, principalmente das indústrias. Os principais fatores que alteram a velocidade de uma reação química são concentração, pressão, temperatura, superfície de contato, luz e a presença de catalisadores. É importante saber que a velocidade de uma reação é diretamente proporcional ao número de colisões favoráveis, ou seja, quanto mais colisões favoráveis, mais rápida vai ser essa reação. E concentração, pressão, temperatura, superfície de contato, luz e os catalisadores estão aí para aumentar ou diminuir o número dessas colisões. Vamos estudar cada uma delas. Então, falando sobre a concentração dos reagentes. É a razão da quantidade de matéria de soluto em mol pelo volume de solução em litro. Então, concentração, a unidade comum, mol por litro. Quanto maior for a concentração dos reagentes em uma solução, aumenta-se a probabilidade de cada molécula colidir com as demais e, em consequência, aumenta a velocidade da reação. Então, se eu tenho um reagente que está bastante concentrado, significa o quê? Que eu tenho mais matéria por unidade de volume. E aí as chances de ter mais colisão é maior. Por isso, reagentes concentrados tendem a aumentar a velocidade e a reação vai ocorrer mais rápido se os reagentes são concentrados. Na reação de combustão, o aumento da concentração de um dos reagentes do oxigênio torna a reação mais rápida. Você já percebeu que quando há queimada, se aumenta o vento, o oxigênio do ar, as chamas aumentam? Então aqui a gente tem uma fogueira. E para fazer com que a labareda, a chama aumente, você vai lá e abana, sopra, tem sopradores de fogueira, de churrasqueira, que fazem ter mais concentração de O2 ali, do gás oxigênio, e isso faz com que a chama aumente. Então aumenta a concentração naquela região ali do oxigênio e a combustão aumenta. E a pressão? Pressão é a razão entre força aplicada perpendicularmente sobre a área da superfície. Assim, para os gases temos que, quanto maior a pressão, menor será a distância entre as partículas, aumentando a probabilidade de colisões efetivas entre elas, e, portanto, maior será a velocidade de reação. A pressão praticamente não influi sobre os estados sólido e líquido. Então, pressão é a força sobre uma área. Para sólidos e líquidos, a pressão não vai favorecer em muito o processo da reação. Já para os gases, a pressão favorece bastante. Então, quanto maior a pressão, mais próximo, mais apertado estão os gases ali, mais próximos eles vão estar, e aí as colisões vão ter mais chances de acontecer e a velocidade vai ser maior. Aqui a gente tem um esquema que mostra um pouquinho sobre isso. Então, o aumento da velocidade da reação, então a gente tem as barrinhas aqui representando uma pressão grande que está aproximando as bolinhas que representam aí os gases. Tá? Aqui uma pressão menor, mais distante, e a diminuição da pressão está cada vez mais distante. Então, quanto maior a pressão, mais próxima, mais quantidade de colisões, mais rápida a reação vai ser. Dito isso, vamos fazer a atividade 1. Você sabe qual a relação entre o uso da panela de pressão e a cinética química? Explique como a panela de pressão atua diminuindo o tempo de cozimento dos alimentos. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, você sabe qual a relação entre o uso da panela de pressão e a cinética química? Explique como a panela de pressão atua diminuindo o tempo de cozimento dos alimentos. Então, a pressão é um dos fatores que altera a velocidade de uma reação química. Isso é, quanto maior a pressão, maior a velocidade de uma reação. Desse modo, a pressão interna aumenta à medida que a panela de pressão é aquecida. Como internamente na panela a pressão é maior que a pressão atmosférica, a água entra em ebulição em temperaturas mais elevadas, aproximadamente 120 graus Celsius. O alimento acaba por cozinhar mais rápido, isso é, em um menor tempo. Então, a panela de pressão ela só vai funcionar se tiver água dentro. Conforme vai aquecendo e a água vai entrando aí no seu nível, na sua temperatura de ebulição, que é 100 graus, começa a se formar o vapor. O vapor fica preso ali dentro e esse vapor pressiona a água que está líquida lá embaixo. E com isso ela vai absorver mais calor, por isso ela entra lá em ebulição e alcança até 120 graus Celsius. Então, a água líquida dentro da panela de pressão vai estar a 120 graus Celsius. Bem maior a temperatura, que é os 100 graus normal da panela em ebulição, panela simples aberta. Por isso, o tempo de cozimento é menor, porque temos mais temperatura circulando ali dentro. Falando em temperatura, é uma grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas que constituem um corpo. Quanto maior a temperatura, maior a agitação térmica das moléculas, maior a energia cinética das moléculas, consequentemente, maior será a velocidade da reação. Então, para a grande maioria das reações, quanto maior a temperatura, mais veloz, mais fácil fica para que essa reação ocorra. Quando guardamos alimentos na geladeira para desacelerar o processo de decomposição dos alimentos, assim a temperatura diminui, logo diminui a velocidade de reação e temos alimentos próprios para o consumo por mais tempo. Então, quando a gente deixa a temperatura ambiente, os alimentos aí vão ter o processo de decomposição causado pelos micro-organismos, que funcionam muito melhor a temperatura ambiente, morno, quentinho. Quando eu coloco lá no frio os nossos alimentos na geladeira, eu estou dificultando o processo do metabolismo desses micro-organismos e aí eu posso manter o alimento conservado por mais tempo. Falando agora sobre superfície de contato. Representa uma característica que aumenta a velocidade de uma reação química. Quanto maior a superfície de contato entre os reagentes, menor o tempo, menor o tamanho das partículas, maior será a velocidade da reação. Então, assim, eu tenho dois componentes ali para se misturarem. O mesmo componente, tá? Um pozinho bem fininho e o outro está numa versão mais granulada, como por exemplo o sal bem fininho e o sal grosso. E eu quero dissolver em água. O sal fininho vai dissolver muito mais fácil, muito mais rápido do que o sal grosso, devido ao tamanho da superfície de contato. Quanto menor o grãozinho, maior é a superfície de contato, mais rápido vai acontecer a dissolução, aí, o dissolver do sal na água, por exemplo. Outro exemplo, ao adicionarmos comprimidos efervescentes em água, considerando que no recipiente da esquerda o comprimido foi triturado e no recipiente da direita o comprimido está inteiro, onde a reação será mais rápida? A reação terminará primeiro no recipiente da esquerda, pois a superfície de contato é menor. Então, o pozinho vai efervescer mais rápido do que o comprimido por inteiro. Quando você quer conservar algum alimento na sua casa, se você deixa o pedaço inteiro e não cortado em pequenas fatias, você vai ter conservado por mais tempo. Já deve ter observado, por exemplo, uma peça de queijo de 1 quilo vai durar muito mais tempo do que o mesmo peso, a mesma massa de 1 quilo, se tiver fatiado ou ralado bem fininho. Vamos falar sobre a luz. Luz são ondas eletromagnéticas localizadas entre os comprimentos de onda do infravermelho e ultravioleta, sendo que a frequência é perceptível ao olho humano. A luz influencia na velocidade das reações porque é uma energia que ajuda a quebrar a barreira da energia de ativação, ou seja, a luz vai estar fornecendo uma energia extra para que aconteçam as colisões e a reação ocorra. Algumas reações aí são sensíveis à luz, como por exemplo a água oxigenada. Por isso que ela é armazenada em recipientes opacos, pois se decompõe facilmente quando exposta à presença de luz, por isso precisa ser armazenada em locais escuros. Outra coisa referente à luz é quando você vai visitar um museu e tem pinturas e aí eles te pedem para não fazer fotos com flash. O flash é um excesso de luz ali que vai estar desgastando os pigmentos.
As tintas, de maneira geral, elas são sensíveis à luz. Você pode observar andando pela cidade. Casas recém-pintadas e casas que já foram pintadas há mais tempo, tem uma diferença de tonalidade aí. Às vezes, a mesma parede da casa, uma região pega mais sol e a outra pega menos sol, vai ter uma diferença de cor aí. Vamos falar de catalisadores. Trata-se de substância capaz de acelerar a velocidade das reações químicas, porém não são consumidas, sendo totalmente regeneradas ao final da reação. Lembre-se, catalisador não é reagente. Então, catalisador é uma substância extra que se coloca numa reação a fim de facilitar o processo da formação dos produtos. O uso de catalisadores aumenta a velocidade da reação, ou seja, os catalisadores diminuem a energia de ativação. Quanto menor a energia de ativação, maior será a velocidade da reação. Graficamente, a gente vai ter o seguinte, ó. Observe que quando o catalisador é adicionado à reação química, a energia de ativação, que é a EAT, vai diminuir, fazendo com que a reação seja mais rápida. Menor a EAT, maior a velocidade. Então, aqui eu tenho o desenho sem catalisador, a energia está lá em cima, a energia de ativação. Com o catalisador, ela está aqui embaixo, então ele diminui, faz um outro caminho para que esse produto seja produzido. O catalisador acelera a reação encontrando um caminho alternativo, como se fosse um atalho, que em química traduz como um novo mecanismo de reação entre reagente e produto. Esse novo caminho tem uma energia de ativação menor que a do caminho original. E aí a gente pode estar falando um pouquinho sobre catalisadores automotivos. Os catalisadores automotivos têm como objetivo reduzir a emissão de gases poluentes. Porém, eles funcionam a temperatura alta. Portanto, quando você liga o carro, o catalisador tem uma ação limitada para evitar a poluição. Então, a gente tem aí o catalisador, que tem as mantas expansivas aqui, onde os gases vão estar passando, e aí ele vai diminuir os gases poluentes da queima dos combustíveis. Vamos fazer a atividade 2 agora? Sabemos que quanto maior a concentração, mais veloz é uma reação. Levando essa informação em consideração, responda: por que o álcool 99,6% não é utilizado na asepsia no combate a micro-organismos? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, por que o álcool 99,6% não é utilizado na asepsia no combate a micro-organismos? Então, olha só, quando se utiliza o álcool com concentração de 99,6 graus GL, por exemplo, ele evapora rapidamente e não consegue desnaturar as proteínas dos micro-organismos, portanto, não os mata. O álcool 70 possui uma ótima concentração para esse efeito de asepsia, pois a desnaturação das proteínas dos micro-organismos é realizada mais eficientemente na presença de água, pois essa facilita a entrada do álcool para dentro da bactéria e também retarda a volatilização do álcool, permitindo maior tempo de contato. Nessa concentração, o etanol destrói bactérias vegetativas, porém esporos bacterianos podem ser resistentes. Então, para fazer asepsia, álcool 70, que tem a porcentagem de água que está presente ali, em 30%, e aí ele vai ter o tempo para conseguir desnaturar a proteína e não vai evaporar com tanta facilidade quanto o álcool mais concentrado. Vamos pensar um pouquinho sobre a aula? Olha só. Novos materiais aumentarão a eficiência de catalisadores. Nanoestruturas metálicas potencializam catalisadores que realizam processos químicos em indústrias e laboratórios. A reportagem completa tem o acesso no QR Code. A partir da produção controlada de nanoestruturas metálicas vazias, invisíveis a olho nu, ocas por dentro e muito mais finas que um fio de cabelo, foi possível aumentar a superfície de contato desses materiais que são responsáveis por provocar as reações químicas que acontecem nos catalisadores, aumentando sua eficiência e a produtividade das indústrias. A diminuição progressiva de tamanho das nanoestruturas aumenta sua área de superfície e, em consequência, o número de átomos expostos. A redução do tamanho é uma ferramenta para maximizar a exposição atômica e, assim, aprimorar o desempenho catalítico. Então, quanto menor a partícula, maior a superfície de contato e mais rápida vai ser a reação. E aí nossas nanoestruturas estão aí sendo utilizadas para isso. Nessa aula, revisamos o conceito de cinética química, conhecemos quais são os principais fatores que alteram a velocidade de uma reação e praticamos o conhecimento com atividades. Espero que vocês tenham gostado e até breve!